quando um pastor visita uma igreja, todos repetimos a mesma coisa, mas sempre é verdade, porque realmente nos sentimos muito felizes, nos dá muita alegria estar com uma igreja que não estivemos antes, ou com alguma igreja que não temos o costume de estar. E conhecer, eu já estive aqui numa reunião de sábado de jovens, há 3 anos atrás, não falando, mas participando, assistindo, e por internet temos tido a oportunidade de assistir a alguns cultos, escutar o coro. Vocês já mudaram de lado, não foi? A equipe de louvor, eu olhar para lá, mas eles estão por aí. E conhecendo alguns irmãos, assim, por nome, em alguns avisos, escutando as mensagens com o Jonatas, pastor. Então, nos alegra estar aqui com a igreja. Botucatu é uma cidade que nós temos algum laço já de anos, vindo aqui, visitando igrejas, alguns pastores que estiveram aqui na cidade pastoreando, nós tivemos laços de amizade com eles, inclusive alguns pastores que aqui estiveram também nesta igreja. Então, nos alegra, Botucatu faz parte da nossa história, e também porque a minha família é mais ou menos desta região, né? Nós somos os Mendonça, os Xavier de Mendonça, somos originários de Brotas, 2 Córregos. Depois, todos, naquele tempo, diria que era imigrar, porque ia de jardineira ou ia de carroça, mas vieram todos a Bauru. E a nossa história acabou sendo desenvolvida em Bauru, e eu estive 2 períodos da minha vida em Bauru, como filho de pastor, não é, Jonas? O Jonas fez uma declaração antes do culto, agora eu sou filho de pastor. Como filho de pastor, 4 anos em Bauru, e depois como pastor, e que foi aí que começou um período mais objetivo do nosso trabalho missionário, na área de missões urbanas, trabalhando com a periferia da cidade. Desde 1990, 91, nós estamos trabalhando com missões urbanas, mas o período em Bauru foi concretamente, realmente, como eu brinco, com o pé no barro, trabalhando e lidando com uma parte da população muito preciosa, às vezes esquecida por nossas igrejas. E desde começo de 2001, nós deixamos o pastorado efetivo da igreja em Mineiros, Goiás, e fomos para Goiânia nos preparar para a ida à Espanha, fazendo os cursos exigidos pela Igreja Presbiteriana do Brasil e a Agência Presbiteriana de Missões. E em 2003, em agosto de 2003, mais concretamente no dia 20, nós já estávamos chegando na Espanha e completamos então nessa semana 10 anos. Nós colocamos lá no Facebook a diferença dos 2 ímãs de geladeira que nós fizemos. Quer dizer, fizemos um naquela época e outro que vai chegar aqui na igreja depois por correio, que nós vamos enviar, que está sendo feito por uma gráfica em Ribeirão Preto. Então, realmente, nós temos bastante alegria, nos alegra muito por estar aqui com esta igreja e compartilhando algo da obra que o Senhor nos tem permitido acompanhar e fazer lá na Europa. Uma das características de um missionário presbiteriano é que ele leva, alguém diria o discurso, não, ele leva a doutrina presbiteriana, a doutrina reformada, em toda a sua pregação, seja aqui no Brasil ou lá. Então, nós não levamos Deus para a Espanha. Deus nos levou para a Espanha, ele já estava lá há muitos séculos. Deus vem em todas as partes do mundo, ninguém leva a Deus, né? Deus nos leva e põe os missionários lá, porque a escolha sempre é de Deus. Tudo é de conhecimento de Deus, a gente não conta nada para Deus novo, Deus já sabe tudo, mas através dos seus servos ele tem feito a obra externa, interna é o Espírito Santo, mas externa ele faz através dos seus servos. Então, para nós é um prazer imenso, é motivo de glória, de alegria, de realmente ser consciente de quão miseráveis somos, participar da obra do Senhor, ser escolhido para participar dessa obra. E aí, nessa obra participamos todos, não é verdade? Desde aquele que pensa que só assiste um culto, que só assisto cultos, pastor, eu não faço mais nada, só oro em casa, não faço mais nada, né? Essa é a classe de pessoa que eu creio que é a que mais testemunha, porque pensa que não faz nada e está aí testemunhando diante da cidade, no trabalho, no emprego, até aqueles que são enviados
não digo os para a Espanha, eu digo aqueles que são enviados para regiões como Síria, por exemplo, recentemente, a PMT tem missionários lá, que realmente estão numa região de guerra, onde as coisas são complicadas mesmo, ou aqueles que são enviados para países árabes, onde é proibido pregar o Evangelho. E eles vivem sob uma pressão beligerante, uma pressão de perseguição muito forte. Então, nos dois extremos, que não são extremos propriamente, mas visualmente diríamos dois extremos, está a obra do Senhor. E nós nos alegramos imensamente por todos aqueles que estão servindo ao Senhor. Afinal de contas, nós fomos chamados não para ser evangelistas, não para ser líderes ou nem chamados para ser ovelhas dessa ou daquela igreja. Nós somos todos chamados para glorificar a Deus, para gozar de sua presença, para desfrutar de sua presença, exaltando permanentemente. Esse é o nosso convite, esse é o nosso chamado, é para isso que nós existimos, para que Deus seja exaltado através das nossas vidas. E como consequência disso, chamar outras pessoas para, como diz Paulo, multiplicar as ações de graças diante de Deus. Então, nos alegra estar aqui, porque é parte do reino. E o nosso desejo é que cada irmão se sinta envolvido na obra missionária. Quando você lê alguma notícia ou vê alguma notícia na televisão, saiba que nesses países todos tem missionários. Muitas vezes não são mencionados, nem podem ser mencionados. Na própria PMT existem missionários que só aparecem as iniciais do nome e diz lá no Oriente Médio, por exemplo. Mas em todo lugar do mundo onde existam ou não conflitos, aí tem missionários. Então, os jornais na televisão, ainda que eles distorçam muitas vezes as notícias, isso é normal, né, dentro do jornalismo, mas existe uma notícia subjacente, aí, uma notícia nos bastidores, que essa ninguém pode distorcer. Ali Deus está fazendo obra através de seus servos, e orem pelos que estão aí. Tem notícias fortíssimas sobre a Síria, e nós temos missionários lá na Síria. Então, essa é a mensagem inicial que eu queria já transmitir aos irmãos. E também eu gostaria de convidar, então, os queridos a fazer um passeio aéreo pela nossa região, para que aí a gente possa entrar nesse diálogo que eu gostaria de travar, de desenvolver com os irmãos nessa noite. Eu gostaria que o som fosse colocado bem baixinho, para que eu possa ir falando à medida que vão aparecendo as imagens. Mas é o convite que eu quero fazer, que você voe conosco por nossa região. Somos pequenas llamas prendidas por... A nossa região se chama Extremadura, extremo do Rio Ouro, mas comumente dito, extrema e dura também. Dessa região saíram os grandes conquistadores da América, como a estátua que acabamos de ver de Hernán Cortés. Aí estão ruínas romanas, porque também na nossa região esteve a capital do Império Romano, chamada Emérita Augusta, como Fórum Romano, como Templo de Diana, como aquedutos. Na nossa região está a maior concentração de ruínas romanas no mundo, porque você pode visitá-las andando a pé, o que em Roma se visitaria andando de ônibus, de táxi, de metrô. Essa, por exemplo, é a cidade chamada Lange, conhecida pelas termas romanas. Uma característica das pequenas cidades, não só espanholas, mas europeias. Quando entramos no interior profundo, o que eles chamam de Europa profunda ou Espanha profunda, é isso que os irmãos estão vendo. Muralhas, cidades dentro, cidade fora. A Espanha tem 8.112 municípios, num território do tamanho de Minas Gerais. E 12.000 distritos, no total são 20.000 centros urbanos, desde pequenas cidades históricas de 2.000 anos e atualmente com população de 30 pessoas, até Madrid com 3.600.000 pessoas. Somente 10 cidades espanholas têm mais de 400.000 habitantes. 83% das cidades espanholas
são como essas que vocês estão vendo, cidades com população inferior a 5 mil habitantes. Uma das grandes lutas para a evangelização da Espanha e da Europa é alcançar povoados como esses. Pequenas concentrações urbanas hermeticamente fechadas, numa cultura milenar, onde a religiosidade vivida é uma religiosidade cultural, católica, mas cultural, onde os próprios padres com quem conversamos manifestam tristeza, segundo as palavras de um padre que eu conheço na região, gente que tem braços para levantar as padroeiras, as estátuas, as imagens, mas não tem Cristo no coração. Essa é a minha cidade predileta, que fica do lado da nossa cidade. Lá em cima vocês podem ver ruínas romanas, ruínas medievais, e ali se encontra achados arqueológicos da Idade do Bronze. Essa cidade fica na montanha, com 600 habitantes. E essa é a nossa cidade, de Dom Benito, onde nós estamos há 10 anos. É uma cidade de 35 mil habitantes, que, fazendo a proporção de tamanho para uma cidade brasileira, ela estaria entre 150 e 200 mil habitantes em termos de desenvolvimento. Em termos de importância, poderia ser considerada a maior, porque daí saíram pessoas importantes, e o nosso prefeito acumulou 2 cargos e durante um tempo foi um dos líderes do partido dele no Congresso Nacional, no Parlamento Espanhol, alguém que estava sempre junto ao rei, junto ao presidente. Então lá, por ser de dimensões menores, nós temos acesso a coisas que talvez aqui no Brasil estejam mais longe, mais distantes. E essa imagem poderia representar bem o que é a história da Espanha. Aquele prédio branco é a Casa da Cultura. Essa catedral tem 550 anos, Catedral de Santiago Apóstolo. E a câmera está sobre a prefeitura da cidade. Nós costumamos dizer que a cultura espanhola está formada pelo poder político, pelo encontro do poder político e o poder religioso. Quando nós falamos de evangelização na Europa, nós falamos de desafios segundo as dimensões que vocês acabaram de sobrevoar. Como levar missionários para 20 mil centros urbanos? Como colocar missionários em todas as micro-regiões, micro-cidades, micro-povoados, como Magacela, aquela minha predileta da montanha. A Tisa diz, todo mundo que vem aqui você leva lá. Levo, estaciono o carro mais perto da parte superior e depois subimos a pé. E olha, cansa. Mas todo mundo que vai lá comigo, escapa. Porque você fica olhando para uma parte de ruínas, onde você vê igreja medieval, um cemitério romano, um cemitério medieval, e depois, caminhando mais para o final, encontra afrescos da Idade do Bronze. Segundo o pastor Carlos Delpino, que é o nosso responsável pela base Europa, quando eu o levei lá, ele disse, Dirceu, com aquela categoria de um teólogo, missiólogo, ele disse, Dirceu, por aqui passou a humanidade. E é real, por ali passou a humanidade. Nós estávamos lá em cima e eu falei, Delpino, dá uma olhadinha ali embaixo. E como a cidade é muito pequena e é uma tradição espanhola, as pessoas das grandes cidades, nos feriados, fim de semana, vão para o seu povoado, onde ali está a sua cultura, as suas crenças, a sua padroeira. Nós vimos assim um Audi, um Mercedes estacionado. E nós estávamos numa região de só das ruínas de mais de 2.000 anos. Agora, se vamos à Idade do Bronze, bom, aí vamos entrar em uma discussão que eu não quero entrar nessa discussão. Mas quantos anos a gente colocaria nisso? E ao mesmo tempo olhando carros ultramodernos estacionados perto dessas ruínas. A uns 100 metros abaixo, mas ali estavam estacionados. Como colocar evangelistas em não 20 mil centros urbanos, mas em 19.200 centros urbanos, porque 800 desses lugares têm testemunho evangélico, mas 19.200 não.
E são regiões fechadas, onde não se entra com facilidade se você não faz amizade, se você não conhece as pessoas, se você não desenvolve esse relacionamento necessário com as pessoas. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as Bíblias no livro de Jonas. Homenagem ao meu sobrinho barcelonista. Podia ser corintiano, rapaz. Não, não. Não é homenagem, mas sim uma reflexão na palavra do Senhor. E eu gostaria de, baseado na experiência de Jonas, compartilhar com os irmãos a perspectiva de um Deus que está diante de uma humanidade perdida e providenciando solução para essa perdição da humanidade. Vou começar a ler a partir do versículo 1 do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, depois que Jonas já havia sido levado pelo peixe grande, já havia sido depositado carinhosamente na praia. Na verdade, ele foi vomitado na praia, né? Tem gente que diz assim: cuidado, não lute contra o chamado do Senhor, porque você pode ser engolido e vomitado. Então é melhor obedecer. Depois que passou todo esse episódio, que ele já tinha se quebrantado uma primeira vez, então, capítulo 3, versículo 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem o levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram e se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Jonas a Deus, Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu e noutra pereceu? E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos,
Quando nós falamos de Europa, nós falamos de uma perspectiva segundo a cabeça de Jonas, no que tange a levantar obreiros e levantar esforços para evangelizar aquele país. O pastor que eu já mencionei, reverendo Carlos Delpino, recebeu um dia um e-mail em forma de meio livro, de uma pessoa defendendo de que a Europa não merece ser evangelizada porque deu as costas para Deus. O pastor Delpino disse que respondeu em livro inteiro, mostrando ponto a ponto, mas ele disse, Dirceu, possivelmente essa pessoa não leu o meu e-mail, porque quem faz afirmações tão fortes como ele fez, não está disposto a escutar uma resposta. E outro dia eu perguntei, falei, e o teu companheiro para quem você escreveu um livro respondeu? Ele disse, nunca mais nenhum e-mail, como se ele nunca tivesse existido. Deus está olhando a humanidade e vendo esses 19.200 povoados da Espanha, onde não existe testemunho evangélico. Se nós saímos para países como a Alemanha ou Itália, isso pode possivelmente multiplicar por 3 ou 4 vezes o número de povoados minúsculos, onde as pessoas crescem, desenvolvem a sua cultura, estudam. Geralmente estudam em escolas onde os professores são agnósticos, são ateus, insistem com os alunos sobre a fraqueza que é do ser humano necessitar da muleta da religião, porque alguém que está intelectualmente preparado não usa a muleta da religião, isso é uma típica expressão espanhola. Para terem ideia, os professores dos meus filhos sabiam que os meus filhos eram filhos de um evangélico, de um protestante, como é chamado lá, e um missionário. E um desses professores deu para eles um livro, numa das matérias, eu creio que era ética ou filosofia, cujo livro era um questionamento de um antropólogo sobre o valor das obras missionárias e abordando obras missionárias protestantes. Aí eu pergunto, por que e da onde ele tirou esse livro para dar para os alunos lerem? É claramente uma afronta a mim. Ele me conhecia, mas a mim não dizia nada. Um outro gostava, professor de, eu creio que era biologia, ele gostava de puxar assuntos de religião. E era conhecido meu na cidade, a mim nunca disse nada, mas aos meus filhos mandava recado. Eu continuo encontrando com ele, ele nunca me disse nada mais, mas os recadinhos eram bem mandados. Isso acontece em todos os pequenos povoados onde tem escola. As pessoas são fortemente carregadas por uma mensagem anticristã. E por outro lado, na rua, estão sendo abastecidos constantemente de uma religiosidade medieval, onde existem festas, e agora com a crise espanhola, as cidades se voltaram para fazer renascer suas festas medievais, onde todos na cidade, toda a população se veste com roupas típicas. Nós já conhecemos algumas dessas festas. Tem, por exemplo, a Carrerita, que a cidade passa toda uma semana preparando para 3 minutos e meio de uma corrida do andor com Jesus, que sai de uma igreja, e se encontra com o andor de Maria, que sai de outra. E eles vêm, quando se encontram, ficam comemorando um com o outro que se encontraram. São 3 minutos e meio. Mas a cidade se prepara por uma semana, recebe turistas, depois fica gente lá apinhada, tudo só para ver o que vai acontecer. E nisso a cidade ganha. Ou uma outra cidade que estão os empalaos, que seriam os empalados, ou os colocados, amarrados em madeiras, simbolizando que estão levando a cruz de Cristo. Então eles são amarrados com cordas na barriga, para fortalecer a barriga, depois são amarrados com os 2 braços, e eles ficam andando uma noite inteira pela cidade. E enche de turistas, os carros ficam estacionados na estrada, a polícia vai lá proteger e organizar o acampamento, o estacionamento, porque não cabe toda essa gente os carros dentro do povoado. E passa a ser um turismo religioso. E aquelas crianças crescem, são educadas nesse dualismo do ateísmo, do agnosticismo. O agnóstico, segundo o linguajar europeu, ou espanhol, melhor dizendo, eu até posso acreditar que tudo isso existe, eu só não levo a sério. Mas vou em todas as missas, vou nas procissões, mas não aceito isso como algo real que possa tocar na minha vida.
E do outro lado, uma religiosidade medieval, antiga, ultrapassada, que segundo o que disse esse padre, eu repito, eu estava conversando com ele na sacristia, e eu perguntei, falei, e essas imagens, tal? E ele falou, esse povo levanta a Virgem, que é o nome da padroeira, as padroeiras conhecidas lá são conhecidas como Las Vírgenes, eles levantam, mas Cristo não tem no coração. E ele disse outras coisas, ele disse, vocês estão 200 anos na frente da gente, pela intimidade que vocês têm com a Bíblia. Eu preferia os 20, 25 da tua igreja que os 600 que reúne aqui nas missas. E ele falou com angústia. Eu fui encontrar com ele nessa cidade vizinha, porque uma senhora da minha igreja que trabalhava nessa cidade, cuidava de uma velhinha e levava todo domingo essa velhinha na missa. Na verdade, todo dia, né? Mas quando tinha dia que ela não podia escapar, até porque estava fazendo muito frio. E ela me comentava sempre, o padre prega a Bíblia, o padre prega a Bíblia, ele dá cada burdoada na igreja. E um dia eu fui conversar com esse padre e escutei essa declaração. Né? Quase disse para ele, levanta o braço, meu irmão, que você está convertido. Né? Queridos, me choca muito o que aconteceu com Jonas. E eu sei que todos nós conhecemos essa história muito, né? A briga dele com Deus, a reclamação dele pela árvorezinha que estava fazendo, a boboreira que estava fazendo sombra. Alguém disse que Deus podia ser um pouco mais irônico, então ao invés de derrubar a boboreira, poderia ter derrubado uma abóbora na cabeça dele, dessas bem grandes, né, para ver se ele acordava da bobagem que estava fazendo. Mas Jonas representa bem a alma do ser humano, servo de Deus, quando é chamado por Deus para socorrer os que estão perdidos. Deus, na verdade, olha a toda a humanidade perdida. Alguns estão salvos, mas ainda perdidos nas suas confusões mentais. Porque quando vem novos desafios, quanto a gente reluta. E eu não vou muito mais longe. Eu imagino quanto dilema interior as igrejas não tiveram ultimamente, quando se começou a falar sobre evangelização através da internet. Não, isso é conversa, isso não existe. E depois de um tempo a gente começa a receber na igreja gente convertida através da internet. Assisti um culto, ouvi uma mensagem, um amigo me evangelizou através do Facebook. O mundo é dinâmico. O ser humano perdido é muito criativo em criar coisas para fugir de Deus. Mas Deus cria estratégias e levanta servos seus para trabalhar e alcançar essas pessoas. Mas nós todos somos um pouco Jonas. No final do capítulo 3, existe um jogo de palavras onde diz que Jonas se arrependeu, se converteu, e Deus se arrependeu do mal que tinha proposto fazer. E essa é sempre a discussão entre essas palavras. E são palavras que na Septuaginta eram usadas as mesmas no Novo Testamento, que entra naquelas duas expressões da mudar a mente, que o apóstolo Paulo usa em Romanos 12, mudar a forma de pensar, não de acordo com o mundo, mas de acordo com o culto racional, com Deus e o plano de Deus para salvar o mundo. E aquele outro momento quando Deus chama Pedro e diz, você vai ser sacudido, eu permiti, mas quando você voltar, quando você se converter, quando você se arrepender do seu mau caminho, você vai cuidar da minha obra. E depois o Senhor termina esse diálogo lá, registrado em João 21. Essas duas expressões aparecem aqui, e é bem a dinâmica entre Deus e Jonas. Deus propondo, Jonas relutando, Jonas voltando atrás, Jonas arrependendo-se, Deus chamando outra vez Jonas, e aí acontece toda essa história. Primeira questão que eu queria destacar é que em Jonas nós conhecemos, e podemos conhecer em cada um de nós, uma história de rebeldia e arrependimento permanente na vida dos servos de Deus. Discutindo com Deus, mas no final quebrantados pelo amor de Deus. A seara está branca. E Deus está levantando servos para alcançar pessoas. Seja em Botucatu,
ou seja, na Conchinchina, que existe e necessita de missionários. A gente diz Conchinchina. Sabe o que dizem os espanhóis? Sabe o que é Conchinchina para espanhol? É falar da minha terceira terra. A minha primeira terra, antes era São Paulo, agora é Goiás. A minha segunda é São Paulo, porque foi onde eu nasci, aqui na região de Campinas. A minha terceira terra é Pernambuco. Foi onde eu estudei e ficou uma parte do coração. Foi lá que eu conheci a Tisa. O Jonatas foi levar a Tisa com o seu Adjaime para me esperar. E o seu Adjaime ainda deu uma recomendação que foi o que salvou a gente. Que uma amiga da Tisa escutou e ficou revoltada. Depois virou amiga do peito dela. Mas no dia ela ficou tão revoltada que até chorou. Que ela escutou assim: olha, não vai arranjar nenhum batista não. Eu agradeço o senhor Adjaime. Ela ficou reservadinha no seminário batista para o presbiteriano que foi estudar música lá. Para o espanhol, fim do mundo não é Conchinchina, é Pernambuco. Eles usam muito isso. Vai lá para Pernambuco. Ah, como é linda aquela terra. Deus está levantando obreiros para todos os lugares. O que nos preocupa é que, estando lá na Espanha, a nossa maior preocupação é a mesma preocupação, eu creio, da maioria dos irmãos aqui. Os nossos vizinhos que não conhecem de Cristo. A nossa proporção lá é maior que a de vocês, com certeza. Eu imagino que alguns aqui devem ter um bocado de vizinhos crentes. Lá nós temos um no prédio, que é uma irmã da igreja, e eu não me lembro de outro ali na vizinhança. Mas nós estamos profundamente preocupados, todos, de alcançar aqueles que não conhecem o Senhor. A primeira questão é que nós vivemos uma ida e vindas, de certa forma, pela perda da identidade fundamental do cristianismo, que é desfrutar de Deus, gozar da presença de Deus e levar o nome do Senhor aonde estivermos. Jonas foi chamado para levar o nome do Senhor, e ele durante um tempo escondeu isso. O que aconteceu com ele no navio? Ele ficou quietinho, e os outros supersticiosos precisaram se levantar e dizer: tem alguém aqui lutando contra o Deus criador de tudo isso, quem é? E nada, e Jonas de repente, a hora que viu que o trem ficou preto, levantou e disse: sou eu. E eles disseram: resolve o problema com o teu Deus. E ele disse: tá bom, me manda fora, eu estou sendo negligente. Essas idas e vindas de Jonas, de uma hora está rebelde, outra hora quebrantado pelo amor de Deus, depois rebelde a esse amor, e que aí vem o diálogo: eu sabia, Deus, que você ia fazer isso. Isso está na alma de todo ser humano, de todo ser humano. E é o nosso primeiro grande desafio. É o desafio que vive a igreja europeia, de gente que esteja disposta a ir e amar aquele povo que aprendeu a se rebelar contra Deus. O povo europeu e o povo espanhol, falar da nação onde eu vivo, fala mal do cristianismo de uma forma horrorosa, e quando eles apresentam as razões, eles estão certos. Porque tudo que eles aprenderam desde pequenininho sobre o cristianismo fala de perseguição, de crueldade, de morte, de guerras, de opressão violenta, do problema da Inquisição, que nós, os protestantes, fomos perseguidos. Mas para eles dá igual, um cristão perseguindo outro cristão é porque todo mundo não presta. Depois uma ditadura recente que usou o próprio cristianismo, católico sim, mas em outros países o protestantismo, para massacrar as pessoas que eram opositoras. Como apresentar Cristo a alguém que diz para você: não me fala bobagem, balela, Cristo é uma invenção da igreja para oprimir a humanidade. Você tem vontade de pular no pescoço dele, mas aí você lembra: eu não sou Jonas, graças a Deus pela vida de Jonas. Porque Jonas sabia que os ninivitas eram agressivos contra Deus, e a opinião dele coincidia com aquele homem que escreveu para o pastor Carlos: mata esse povo que não merece. Deus não pensa assim. E aí, a arte de evangelizar na Europa é a arte de engolir sapos. É ser amigo de gente que aprendeu a odiar a Deus. Mas ninguém odeia a Deus genuinamente, porque o Espírito Santo quebra qualquer ódio. Mas Deus levanta os seus servos para levar o Espírito Santo e ficar de cara com esses opositores a Deus. Porque Deus nos usa. Em Malaquias, no capítulo 3,
O Senhor diz que iria levantar um povo que iria demonstrar claramente como um memorial vivo quem é o justo e quem é o ímpio, quem é o servo de Deus e quem não é. Não só a Europa, mas os nossos vizinhos em Botucatu, onde for, o que eles estão necessitando neste mundo, onde o próprio cristianismo brasileiro, pouco a pouco, está levando muita gente a ter raiva de igreja. A que as pessoas digam, eu tenho raiva de igreja, tenho raiva de tudo que declara a igreja, mas você me mostra, sem palavras, o Deus vivo e verdadeiro. Alguém disse que Agostinho falou isso, não sei, mas todo mundo afirma que é, eu creio que seja. Evangelize, se houver necessidade, use palavras. Então a primeira coisa que eu queria destacar é essa crise de Jonas, que é uma crise de todos nós. Que é discutir com Deus e dizer, esse povo merece, Deus. Esse vizinho merece. Eu tive uma experiência interessante dentro de um slogan que os pastores usam muito. Se você tem raiva de um vizinho, peça para ele, e ele te maltrata muito, a maior vingança é que ele se converta, porque no dia que ele se converter, ele vai ficar tanta vergonha que vai pedir perdão para você. Eu vivi essa experiência. Meus filhos eram pequenos e gostavam de jogar bola. E eu, inadvertidamente, sem perceber, escolhi o último quarto para ser o quarto da televisão. E a parede do fundo, então, era onde ia a bola. E claro, ela fazia fundo com a parede do quarto do fundo do outro apartamento. Esse homem encrencou com a gente o que pôde. Aí eu mudei o quarto da televisão, mas os nossos filhos não podiam nem espirrar. Que ligava lá da portaria o seu Antônio. Desculpa, seu Dirceu. O seu Américo ligou de novo. Eu dizia, desculpa, seu Antônio. Vou falar para os meus filhos entrarem em estado vegetativo para ver se para de fazer barulho. Um dia eu chego na igreja, que eu era pastor auxiliar, mas trabalhava na periferia, e quem eu encontro? Um homem forte, meio careca, que me dá um abraço. O seu Américo tinha se convertido. E me deu um abraço, virou amigo, e me tratou bem. Eu confesso para os irmãos que eu não me lembro de ter orado pela conversão dele. Eu orei para ter paciência com ele. Mas Deus é misericordioso e está olhando tudo. Ele deve ter ficado com raiva de mim, comentado com alguém, e esse alguém o evangelizou. Foi mais ou menos essa a história. Era uma senhora que morava em frente à igreja que o evangelizou. O Senhor está preocupado, ainda que nós muitas vezes queiramos ser como Jonas. Vocês se lembram da advertência ao Senhor à igreja de Éfeso? Vocês fazem tudo bem, trabalham muito. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Falta voltar para o primeiro amor. Essa paixão forte, que eu não discuto com Deus. Se eu sinto que eu tenho que evangelizar, se eu sinto que eu tenho que testemunhar, eu encontro uma forma, mas não vou dizer para ele, não é o momento. Se eu fizer isso, pode me atrapalhar no meu trabalho. Encontre a forma. E às vezes a gente pensa que é só com palavras, mas existem muitas outras formas. Quando eu trabalhava na periferia, lá em Bauru, eu usava camisetas. Comprei umas 10 camisetas com mensagens. E eu andava pela rua, conversando, dando apoio social às pessoas, com versículos bíblicos. Porque se eu chegasse falando de igreja, muita gente me rejeitava. Então estava escrito versículos bíblicos. E muita gente vinha falar comigo. Eu encontrei uma que dizia, se você quer saber o melhor para a sua vida, veja nas minhas costas. E uma vez uma pessoa, eu estava conversando com alguém, e alguém estava na porta da loja, e de repente virou e falou assim, não dá para você virar de costa um pouquinho, porque já faz um tempo que eu estou aqui esperando para ler o que está na tua costa. E eu estava de costa para uma parede, falei, desculpa, eu viro. Aí ele, que mensagem linda, não virou e foi embora. Ele estava esperando para ler o que estava atrás. Segunda coisa, é que Jonas manifesta um caráter que alternava entre o serviço e a impiedade, a crueldade. O homem era duro de coração. Era duro de coração. Ele estava inconformado com Deus, mas acabou se submetendo ao amor de Deus. Mas foi sincero com Deus. O trem aqui é duro, Deus. Eu sou cruel. Dos grandes desafios da evangelização da Europa é aquilo que eu já mencionei. Quem destruiu a igreja cristã na Europa foi a própria igreja cristã. Se fala muito, muito, muito na América sobre o perigo dos muçulmanos na Europa.
O grande perigo na Europa é a igreja cristã. É o liberalismo, é o ateísmo que está entrando dentro da própria igreja cristã europeia, seja ela protestante ou seja ela católica. Existe uma filosofia moderna hoje que fala do ateísmo cultural. Que todo ateu tem direito à sua espiritualidade. Mas ele é ateu porque ele não crê em alguém sobrenatural, em um ser superior. Então, qual é a espiritualidade dele? É a espiritualidade cultural, social, coletiva, aquilo que muita gente chama do inconsciente coletivo. Ele se sente bem no ambiente religioso que ele convive. Ele não crê no sobrenatural, mas ele crê que essa fé coletiva é ânimo para a vida das pessoas. Um ex-pastor brasileiro escreveu uma vez uma pequena tese, um artigo, onde ele dizia: Deus é o resultado da nossa fé comunitária. Não é sobrenatural na perspectiva de que existe fora de nós, mas sim sobrenatural na força das nossas mentes. É uma filosofia europeia. E ele escreveu faz anos. Existem muita gente, amigos meus, que eles dizem, eu respeito a sua fé, mas eu não consigo crer em nada que esteja acima das procissões que eu participo. A fé que ele tem é alimentada pelas procissões, mas ele não crê em Deus. Ele não aceita a Bíblia. Esse caráter duro do ser humano, muitas vezes entra no coração daquele que Deus chama para evangelizar. E ele não só reluta com Deus, mas agora ele já começa a pedir para Deus que determinadas pessoas, dizer para Deus, determinadas pessoas não merecem. Às vezes a gente faz umas provas em algumas discussões e diz assim: você aceitaria que se Hitler se converteu no leito de morte, ou no momento da morte, Deus o receberia? E não são poucas as pessoas que dizem, de jeito nenhum, Deus não faria isso. Mas fez com o ladrão na cruz, Jesus não fez. Essa crueldade, essa dureza do coração de Jonas é de todos nós. E um dos grandes desafios, então, que nós enfrentamos lá, é que o cristianismo selecionou, ao longo dos anos, quem deveria ou não ser alcançado. Como hoje está selecionando. Existe uma foto impressionante que foi publicada no jornal digital evangélico lá da Espanha, o Protestante Digital, que para ser realizada uma missa numa igreja católica, diante de um grupo radical muçulmano que estava marchando para atacar, um grupo não radical muçulmano se fez de escudo humano, de mãos dadas, e ficaram dialogando e atrapalhando os outros muçulmanos radicais, dizendo, eles também têm direito de ter culto. E a notícia dizia, os muçulmanos também têm coração, amigo. São salvos? Não. Creem em Jesus? Não. Mas não são motivos dos nossos ódios. Que morram todos. Podia cair uma bomba lá no Egito. Podia cair uma... Isso não é pensamento cristão, não é pensamento do Deus de amor, mas era o pensamento de Jonas sobre Nínive. É um dilema. Quando em Apocalipse o Senhor fala das igrejas, ele, por exemplo, menciona em Tiatira, dizendo, eu vejo o teu serviço, mas também vejo o trono de Satanás aí no meio. Ai, como isso dói ouvir. Mas às vezes a gente tem dilemas, por achar que determinadas pessoas não merecem. Mas para Deus não existe merecimento nenhum humano. Todos os merecimentos estão concentrados em um único. O nosso mérito é Jesus, o nosso Salvador e aquele que alcança. Outra questão que identificamos aqui com Jonas é que apesar de Jonas brigar com Deus, discutir, entrar numa briga por causa de uma árvorezinha que morre, e ele não vê que Deus estava sendo misericordioso com 120 mil pessoas, mas Jonas deixou um legado, um testamento da sua vida viva, de que a soberania de Deus na história é real, seja na vida da pessoa a nível individual, ou seja, coletivamente. Deus é soberano e ninguém pode atrapalhar os planos de Deus.
Jonas emprestou o seu caráter, os seus dilemas, as suas angústias, a sua dureza, o seu queixo duro. A minha mãe chamava de outra coisa, ela dizia a crista alta. Não sei aqui quem já ouviu essas histórias. Tem alguns rindo fazendo assim, né? Minha mãe dizia assim: eita nós, é que eu não tenho tempo agora, mas depois eu baixo essa crista. E eu dizia, meu Deus. Falava, mamãe não precisa. Já baixei a crista. Já escutou essas coisas, não? Apesar dessa cristinha alta do Jonas, mas ele deixou uma história de que apesar de nós, Deus continua sendo Deus. Eu gosto de uma frase, e hoje estudando Isaías 45, creio, por causa de uma meditação que eu li de Spurgeon, um famoso pregador inglês, eu fui estudar o capítulo, ler uns comentários e tal, e o texto diz, tu, Ciro, meu servo, Ciro nunca se converteu, e Deus o usou para fazer coisas maravilhosas para o povo de Deus. Começa falando que era o servo dele, mas termina mostrando aonde ia ser a bênção, era no seu povo. E às vezes a gente diz, não, essa gente não merece, Deus não merece. Mas Deus usa todas as vidas, inclusive daqueles que não querem, não vão segui-lo. Bom, não vou entrar nesse tema aí da predestinação, mas que é um tema sério e que deve ser muito consciente cada um. Deus continua sendo Deus soberano de amor, e Ele salva, Ele escolhe, Ele chama, mas chama cada um de nós para ser seus instrumentos. Mas às vezes tomado de um dilema tão profundo, que Deus resolveu o meu dilema. Meteu 3-0 na seleção espanhola, lá no Maracanã. Aí agora eu volto para a Espanha de queixo levantado, e eles vão parar de falar para mim que eles são a melhor seleção da história, inclusive sobre a de 70 do Pelé. Mas agora eu tenho um outro dilema. Se eles ganharem da gente em 2014, aí eu não vou estar aqui. Eu vou estar lá, se Deus quiser. Aí o meu outro dilema é que eu vou ter que olhar para eles e dizer, que maravilha, a Espanha ganhou. E essa é a minha oração faz 10 anos. Eu queria torcer pela Espanha. Não consigo. Nem pelo Barcelona, viu, Jonas? Não consigo. O coração da gente tem isso, mas essa história de dilemas e de lutas também é história que Deus escreve através das nossas vidas. Através das nossas vidas. Deus fala. Deus mostra para a gente e mostra para outros. Eu gosto muito da história da igreja de Filadélfia, que todos conhecemos, né? Ali no Apocalipse. Quando Deus diz, vocês sofreram, vocês apanharam, vocês passaram mal, mas todo mundo vai ver por vocês que eu amei vocês. E eu gosto dessa expressão, que eu te amei. É dizer algo contínuo que começou lá no passado, quando ninguém percebeu e está até hoje. O povo está vendo que eu te amei. Essas idas e vindas do cristianismo europeu, que fez muita coisa má, também é idas e vindas de um cristianismo remanescente fiel. De remanescentes fiéis, como Isaías fala, do povo remanescente fiel. No meio de tanto problema, como nós estamos vendo no cristianismo protestante brasileiro, evangélico brasileiro hoje, tem os remanescentes fiéis, e Deus levanta essa história como uma bandeira bem alta. Alguns meio Ciro, que parecem, mas não são. Eu lembro dos pregadores de acampamento de jovens nos anos 80. Crente denorex, parece, mas não é. Parece que é crente, mas não é. Mas no meio de muitos que parecem que não são, tem muitos como Jonas. Gente com dilemas, com lutas, mas que Deus está mostrando que é um Deus de amor. Um Deus de amor não só para evangelizar o europeu perdido, mas um Deus de amor para usar a gente fraca, cheio de problemas, cheio de dúvidas. Como Elias, o grande servo do Antigo Testamento, que entrou em depressão quando foi ameaçado pela esposa do rei, a quase rainha, que não era legitimamente rainha de Israel, né? Queridos, Jonas viu essa obra maravilhosa, teimou com Deus, mas viu. Deus está convidando gente para ir envelhecer no velho continente, envelhecer na Europa. Vivendo esses dilemas de Jonas, às vezes passando raiva. Eu abria a porta da igreja, chegava na igreja todo domingo, tinha que chegar mais cedo para lavar as lixeiras, umas lixeiras grandes, seletivas, para lixo seletivo, grandes, às vezes imundas, imunda calçada, que o povo lavava aquilo, depois tinha que trocar de roupa de novo, empurrava para cima para tirar da porta da igreja. Uma vez eu fui reclamar na prefeitura,
Fiquei lá 1h30 conversando com ele sobre lixo? Não. Eu cheguei e falei, eu vim aqui, eu sou o pastor lá da igreja. Ah, sim, a gente ouviu falar que você chegou aqui, então. Eu vim aqui para falar das lixeiras. Eles falaram assim, mas antes conta pra gente o que é ser protestante. Eu estudei isso na escola, mas já esqueci. Ficamos 1h30 conversando sobre protestantismo. Aí quando eu terminei, eu falei para eles, e a lixeira? Eles falaram, isso é tão complicado, que é um problema com os vizinhos, não é com a prefeitura. Eu falei, e daí? Eles disseram, melhor não mexer nisso. Fui embora. A lixeira continuou igual. Em janeiro do ano passado, depois do casamento da Louise, chegamos lá, cadê as lixeiras? Empurraram para cima. Aí eu fui escutar dos vizinhos. O que aconteceu? Os vizinhos andaram reclamando para a prefeitura que era uma indecência ter lixeiras na frente de uma igreja. Nos consideraram igreja do bairro. Protestantes, uma igreja de 25 pessoas. Nos puseram no mesmo nível das catedrais da cidade, como aquela que vocês viram. 8 anos e meio esperando. Isso provoca muita luta interior, muita vontade de chutar a lixeira. Vontade não. Teve dia que eu saí com meu tênis lá e meti um pontapé na lixeira, porque ela não andava, eu puxava, ela não andava, puxava, não andava, meti um pontapé e destravou e andou. E aí nisso eu desafoguei a minha raiva, porque estava fedendo barbaridade. E nesse momento você pensa a coisa que depois que eu limpei a lixeira eu fui lá orar, porque eu estava com uma raiva, mas não podia falar com os vizinhos. Eu quero ganhar os vizinhos para Cristo, vou tirar as lixeiras dali, dos velhinhos que descem, vão, coloca na lixeira e depois volta. Mas para ir para a igreja eles podem andar 6 quadras, para a lixeira não. Mas claro, a igreja eles vão 3 vezes por mês, a lixeira é todo dia, então tudo bem, eu compreendo. Esse dilema nosso, que talvez muitos aqui estejam pensando, são os que eu tenho no meu prédio, são os que eu tenho no meu bairro, são os que eu tenho aqui, são os que eu tenho lá, é história da obra de Deus também, porque Deus está trabalhando em você e naqueles a quem Ele um dia vai chamar. Ore pela Europa, da mesma forma que você ora por Botucatu, porque a obra é a mesma. Mas ore também pelos servos do Senhor, começando por você mesmo, porque tem uma obra grande que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós. E não são poucas as vezes, e eu encerro aqui, que Deus move as suas fichas, fazendo gente chorar. A irmã Benita é uma irmã de 84 anos e 58 anos de fé cristã. E é a última evangélica da cidade de Santa Amália, onde a gente vai nesses 10 anos. Toda semana. E ela agora vive num asilo. Mas um asilo é um mini hotel 3 estrelas. Que vai toda a aposentadoria dela para lá, mas ela está bem cuidada. E ela foi para lá para ficar perto da filha, que era limitada. Ela nasceu com problema de oxigenação no cérebro e ficou com idade mental de 3 anos e morreu com 38 anos. Mas ela foi morar lá junto com a filha, que a filha já estava lá há alguns anos, porque ela estava incapacitada de cuidar da filha. E a gente fez culto uns 2 anos e tivemos que deixar de fazer esses cultos lá, tanta oposição que havia, e Benita muitas vezes saía com uma mescla de raiva e choro. Então deixamos, só cuidávamos dela na casa dela e visitávamos a Rutinha lá na residência. Aí a Benita voltou para a residência, mas não pudemos voltar com os cultos por causa das caras feias. Um determinado dia, a Ruth morre. Aí levamos o pastor que está me substituindo lá, que é cantor também, para cantar no funeral dela, porque a gente já tinha vendido os CDs dele lá, distribuído para as pessoas lá e vendido para algumas pessoas da cidade. Tinha quase 200 pessoas no local do funeral. Quando nós voltamos para a residência de idosos, as mesmas pessoas que faziam oposição disseram: vocês têm que trazer esse cantor de novo e tem que fazer o mesmo que fizeram lá aqui. Mas eu já tinha feito durante tanto tempo e eles conseguiram botar a gente para fora. Bom, esquece, Jonas, esquece. Tem que trazer de novo. 2 semanas depois já levamos, fizemos lá. E a partir disso, Deus fez um verdadeiro avivamento ali dentro. Culto toda semana. O cada dia que chega do Brasil, antes eu entregava para a Benita, ela dizia, me dá 5 porque eu não tenho para quem distribuir. Agora, já teve meses de eu entregar 50. Os cada dias em espanhol. Mas isso custou a dor da Benita e a nossa, mas eu não comparo a minha dela, de chorar na morte da Ruth. Mas como aconteceu com Eliseu, uma morte que avivou um lugar. Somos Jonas, mas Deus é Deus. E glória a Ele mesmo, pelo que Ele é
Porque a salvação em Jesus Cristo está oferecida a todos. E Deus sabe como fazer. Nós só devemos deixar ser levados. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo teu amor e pela obra que o Senhor faz. E te pedimos, Senhor, levanta-nos a compreender o que é teu e a depositar-nos diante de ti, a depositar diante de ti as nossas vidas. Atua em nós e fala através de nós. Não merecemos, como disse Paulo, somos miseráveis, mas a obra é tua e a ti nos entregamos sempre e sempre. Que a tua bênção nos cubra, Pai, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém.